E chegou o grande dia, lançamento do projeto Ficções de Mundo Real, uma novela em quadrinhos que vai falar sobre poder, mentira, vaidade, amor, perdão, justiça e consciência. E nesse primeiro episódio eu vou contar a história do homem que alimentava a guerra. Confira. Esse homem público cresceu e ficou conhecido em seu país por difamar e atacar seus adversários. No começo parecia coragem. Ele falava alto quando todos falavam baixo. Apontava erros que muita gente tinha medo de apontar. Dizia verdades que pareciam necessárias e, por isso, uma multidão começou a segui-lo. Mas com o tempo, algo mudou. A verdade deixou de ser um compromisso e virou ferramenta. Quando a verdade ajudava seus planos, ele a usava como espada. Quando atrapalhava, ele a escondia como quem apaga uma vela no meio da noite. Ele não queria curar o país. Ele queria possuir a dor do país. Encontrou pessoas cansadas, feridas, endividadas, frustradas, traídas por promessas antigas. Gente que não acreditava em quase nada. Então ele ofereceu uma explicação simples para todos os sofrimentos. Vocês são assim por causa deles. E eles mudavam conforme a conveniência dele. Um dia eram políticos, no outro jornalistas, depois os professores e, por fim, os próprios apoiadores. Ele não construiu pontes, construiu trincheiras. Famílias pararam de se falar, amigos antigos se bloquearam, irmãos passaram a se odiar em nome de uma bandeira que prometia salvação, mas entregava ressentimento. E quanto mais o país adoecia, mais ele crescia. Porque a desgraça não era um acidente no seu caminho, era parte do método. Um povo em paz pensa melhor, um povo em guerra obedece mais rápido. Então ele mantinha todos em alerta. Toda semana um inimigo novo, toda manhã uma nova acusação, todo dia uma nova mentira vestida de denúncia. Ele dizia combater a corrupção, mas se aproximava dos homens que compravam silêncio. Dizia defender a verdade, mas negociava com a mentira quando ela era lucrativa. Dizia amar o povo, mas precisava que o povo continuasse com ódio. Até que a verdade começou a vazar pelas frestas. Primeiro foi um sussurro, depois um documento, depois uma mensagem, depois uma voz. E aquela voz não parecia a voz de um homem injustiçado, parecia a voz de alguém que conhece bem os corredores que dizia combater. Os mesmos aliados que antes o aplaudiram começaram a se afastar. Os discípulos que repetiam suas frases agora diziam que nunca estiveram perto dele. E os que juravam fidelidade passaram a medir distância. Foi então que ele descobriu uma das leis mais antigas da vida. A acusação que nasce da mentira sempre volta para procurar o seu dono. Não porque o mundo seja perfeitamente justo, mas porque a mentira precisa crescer para sobreviver. E quando cresce demais, já não cabe debaixo do tapete. O homem que alimentava a guerra acabou engolido por ela, e o povo, ainda ferido, teve que encarar uma pergunta mais difícil do que escolher um lado. Quantas vezes nós amamos uma mentira só porque ela confirma as nossas convicções passageiras? Essa talvez seja a parte mais dolorosa. Porque o problema nunca foi aquele homem. O problema era a multidão que se sentia pura enquanto ele acusava. Era a plateia que confundia ódio com justiça. E a nossa facilidade de chamar de coragem aquilo que no fundo é apenas desejo de vingança. A verdade pode demorar, pode ser abafada, pode ser ridicularizada, mas ela tem uma paciência que a mentira não consegue ter. A mentira precisa de palco, grito, defesa, encenação, inimigo e repetição. A verdade apenas aparece, ela sempre está lá. A gente que não consegue ou não quer ver. E aí, o que você achou? Essa história é ficção, mas será que ela revela alguma coisa sobre a nossa realidade? Comente, compartilhe e fique ligado porque o próximo episódio será lançado domingo que vem. Grande abraço e espero você!